Hoje, no Kremlin, foi anunciada uma mudança total na posição de negociação para resolver a guerra na Ucrânia, sugerindo que o conflito pode se prolongar. Os representantes de Putin declararam que o suposto ataque de drones ucranianos à residência do presidente da Federação Russa na região de Novgorod levará ao endurecimento da posição da Rússia nas negociações, além de provocar um contra-ataque dos russos contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Kremlin acusa descaradamente a Ucrânia de tentar sabotar as negociações. Ao que Zelensky responde que está pronto para se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin a qualquer momento e em qualquer formato, se ele, é claro, não tiver medo. Mas Putin tem medo. Já se sabe que o presidente russo foi escondido em um bunker e seu paradeiro foi mantido em segredo. Mas, o que é importante, a Rússia está sabotando completamente as negociações como um todo. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou que a Rússia não concordará com um cessar-fogo para a realização de um referendo, mas vai exigir que os supostos 10 milhões de ucranianos na Rússia também votem nas eleições presidenciais da Ucrânia. Além disso, Lavrov afirmou que os ucranianos não são apenas nazistas, mas também racistas, se eles quiseram matar Putin. Mas o mais importante é que Lavrov declarou abertamente que, com o atual governo da Ucrânia, Putin não pretende negociar de forma alguma, o que significa que a Rússia simplesmente continuará a guerra. Meu nome é Alexei Pitti, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram, Pitti News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Amigos, vocês já perceberam como somos fortemente atraídos a assistir justamente notícias negativas? Tenho certeza de que a maioria de vocês, ao acordar, pega o celular para ler as últimas notícias, e são justamente as notícias negativas que chamam mais a atenção de vocês do que as normais. Por que isso ocorre e como evitar a sobrecarga, especialmente nas festas de Ano Novo? Para entender isso, peço que assistam a este vídeo, cujo link está aparecendo na tela de vocês, e também vou deixar o link para esse vídeo na descrição. Recomendo que vocês assistam a esse vídeo, é fundamental vê-lo, porque é um truque psicológico muito interessante do nosso cérebro que nos empurra justamente para as notícias negativas. Então, hoje o Kremlin declarou que, supostamente, o ataque de drones ucranianos à residência do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na região de Novgorod, levará ao endurecimento da posição da Rússia nas negociações para uma resolução pacífica do conflito. A seguir vou citar o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Essa ação terrorista tem como objetivo sabotar o processo de negociação. As consequências diplomáticas consistirão no endurecimento da posição de negociação da Federação Russa. A Rússia não vai revelar em que exatamente consistirá esse endurecimento das posições nas negociações. Quanto às consequências militares, nossos militares sabem como, com o que e quando responder. Peskov afirmou que o Kremlin ainda não definiu como sabotará as negociações, mas garantiu que encontrará uma forma e avisará os americanos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou de mentira a acusação de ataque à residência de Putin, e Peskov respondeu: "Vemos que o próprio Zelensky está tentando negar isso. E muitos meios de comunicação ocidentais, apoiando o regime de Kiev, começam a espalhar a ideia de que supostamente isso não aconteceu, mas essa é uma afirmação completamente absurda." Mas o curioso é que Peskov declarou que, a partir de agora, as informações sobre onde Putin está serão mantidas em segredo. Mas quando começaram a perguntar a ele sobre as provas do ataque e sobre o fato de que, vejam, se derrubaram até 91 drones, como disse Lavrov, então deveriam haver destroços, alguns fragmentos. Peskov apenas afirmou: não haverá provas. Apenas acreditem na palavra dos russos, fim de citação. Eu não acho que deva haver qualquer evidência aqui se um ataque tão massivo de drones está sendo realizado, que graças ao trabalho bem coordenado da defesa aérea foram abatidos, foram neutralizados. Mas quanto aos destroços, aqui eu não posso dizer nada. Isso é mais um assunto para os nossos militares. Mas aí Peskov expressou a ideia principal, que na verdade eu mesmo já falei 1 milhão de vezes nas minhas transmissões, e isso há muitos meses atrás. Já faz tempo que eu digo que a principal ideia do Kremlin é excluir a Ucrânia e a Europa das negociações sobre a Ucrânia e a Europa. A ideia de Putin é convencer Donald Trump de que eles dois podem simplesmente dividir o mundo entre si e, depois da guerra, conduzir negócios e comércio tranquilamente entre os dois países.
Como se a Ucrânia e a Europa não fossem sujeitos, a Ucrânia supostamente deveria estar sob o protetorado da Rússia e a Europa sob o controle dos Estados Unidos. As negociações devem ser feitas só pelos Estados Unidos da América e Rússia, sem participação da Europa ou Ucrânia. E se você acompanhar todas as negociações de Donald Trump com os russos, verá que o Kremlin sempre tenta impor exatamente essa lógica nas negociações. E construir a ideia de que, supostamente, são necessárias negociações diretas entre americanos e russos para decidir o destino da Ucrânia e da Europa. E aqui chegamos ao momento em que Volodymyr Zelensky e os líderes europeus já concordaram que, em janeiro, irão a Washington para se encontrar com Donald Trump, a fim de elaborar coletivamente decisões e consolidá-las juntos. Para Putin, essa coletividade não é favorável. Por isso, ele simplesmente sabota essa aproximação e faz de tudo para mostrar a Donald Trump que toda a culpa seria supostamente da Ucrânia, que estaria atacando a residência do presidente da Rússia e da Europa, que supostamente não quer o fim da guerra. Hoje, Dmitry Peskov afirma que, mesmo após a tentativa de ataque à residência de Vladimir Putin, a Rússia continua nas negociações. E em seguida vem a citação: a Rússia, naturalmente, continuará o processo de negociação e o diálogo, principalmente com os americanos, com os presidentes, o que era de se esperar. Essa mesma lógica continuou sendo promovida pelo ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, e o ministro russo acusou a Ucrânia de terrorismo. Segundo Lavrov, o suposto ataque de Kiev à residência de Putin teria confirmado mais uma vez a natureza terrorista do grupo de pessoas que detém o poder ilegalmente em Kiev. É curioso que Lavrov também tenha imaginado que os membros respeitáveis da comunidade internacional conseguem ver claramente a citação inventada por ele mesmo, a essência russa do regime de Kiev e o cinismo dos patrocinadores externos que o apoiam. Nesse contexto, palavras do Ministério das Relações Exteriores da Rússia também ameaçaram uma solução para a guerra na Ucrânia. Ele disse que sem o fim da política criminosa de Kiev, o sucesso das negociações é impossível e, em seguida, afirmou diretamente que os russos estão dispostos a continuar negociando com os americanos, mas que com os ucranianos e europeus, segundo ele, não faz sentido, porque Lavrov transmite a mensagem de que os ucranianos não são confiáveis para negociações e que os europeus os financiam e patrocinam. Com Trump, os Estados Unidos da América não ajudam a Ucrânia. Por isso esse grupo fica separado, e nós continuamos esse diálogo com vocês. Que tipo de canalha é preciso ser para, como Lavrov, acusar a Ucrânia de terrorismo, nazismo e racismo de forma tão cínica? Há 4 anos a Ucrânia se defende diariamente de ataques de drones e mísseis russos contra cidades pacíficas. Mas isso não é tudo. Lembram que Trump gostou da ideia de um referendo na Ucrânia sobre o plano de paz? Pois bem, hoje Zelensky declarou que a questão da retirada do exército ucraniano do Donbass pode ser submetida a um referendo nacional. Segundo ele, isso é possível apenas se houver uma zona econômica livre na região e se o povo ucraniano decidir assim. Como ele diz, teremos que recuar alguns quilômetros, porém a Rússia, nesse caso, também deverá tomar medidas espelhadas e retirar suas forças a alguns quilômetros. Zelensky afirmou que, sem referendo, nem ele como presidente nem o parlamento podem tomar tal decisão, já que a legislação do país proíbe isso. E agora vou citar o que ele disse. E não se trata apenas da lei. Cerca de 300 mil pessoas vivem lá, não podemos simplesmente perdê-las. Durante o referendo também podem ocorrer as eleições presidenciais na Ucrânia para resolver a legitimidade. Pessoas sensatas não têm essas dúvidas, mas uma parte delas ainda tem. Parece que aí está a solução, mas o Kremlin impede, e é o próprio Lavrov que apresenta uma nova exigência. O ministro das Relações Exteriores da Rússia declarou que os ucranianos que vivem na Rússia devem votar nas eleições presidenciais da Ucrânia. E é aqui. Lavrov afirmou que todas as negociações das últimas semanas foram em vão e que, desculpe, tudo isso é uma completa besteira. Por quê? Porque Putin não pretende assinar nada com Zelensky. Lavrov mais uma vez repetiu as invenções da Rússia de que o mandato do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, terminou ainda em maio de 2024. Na opinião pessoal dele, a liderança da Ucrânia deve receber um mandato para firmar acordos de paz por meio de eleições. Citação de Lavrov. Isso só é possível por eleições, com campanha transparente e honesta, envolvendo todas as forças políticas interessadas.
É preciso, afinal, dar ao povo ucraniano a oportunidade de encontrar seu próprio destino, incluindo aquele grande número de seus representantes que vivem na Rússia. A organização da manifestação de vontade não pode servir de pretexto para suspender temporariamente as hostilidades visando o rearmamento das forças armadas da Ucrânia. Bem, agora vejam. Controlar as eleições na Rússia é impossível. Na Rússia não há eleições. Há pelo menos uns 25 anos, vamos ser honestos. Que eleições existem na Rússia? Lá o Putin faz o que quer, ele ignora completamente a Constituição russa, eles não ligam para isso, e no poder estão apenas aqueles que o Putin quer, só isso. Portanto, controlar as eleições na Rússia é impossível, não dá para chamá-las de justas. E é por isso que o Kremlin vai indicar seu próprio candidato e manipular o resultado a favor dele. Pode ser Azarov, Yanukovych, qualquer um, e depois o Kremlin não aceitará a votação na Ucrânia. E tudo de novo, tudo se repete. A Rússia não quer paz. A Rússia quer realmente o controle sobre toda a Ucrânia, e é exatamente isso que ela está promovendo agora. Só um tolo completamente cego não vê isso. Esse é o esquema que os russos tentam promover. Além disso, hoje o próprio Lavrov declarou abertamente que a Rússia já é contra até mesmo as garantias de segurança para a Ucrânia dos Estados Unidos e da União Europeia, porque o Ocidente supostamente não vai proteger a Ucrânia. E a citação, o regime criminoso de Zelensky. Bem, dá até vontade de dizer, expliquem de uma vez ao Donald Trump que os russos não estão apenas enganando ele, mas, desculpe, estão fazendo ele de bobo. Vou usar o jargão russo, um verdadeiro otário, um otário total. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Se este episódio foi interessante e informativo para você, você pode agradecer ao trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura de patrocínio paga pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.